Boa noite a todas as pessoas. Sou um homem branco, careca, usando um terno cinza e blusa rosa. E de barba e de óculos. Bastante barba. Queria muito agradecer o convite para estar aqui no pleno do Conselho Nacional de Saúde. É uma honra muito grande. Queria enviar uma saudação por parte do nosso secretário regional da Internacional de Serviços Públicos, Iwan Gip. Parabenizar a Mariângela Simão por esse novo importante desafio como relatora especial de saúde, de direito à saúde. Prestar também minha solidariedade à presidenta Fernanda. E também queria fazer uma saudação especial ao Carlos Duarte, que é um grande amigo, com quem eu aprendi muito sobre o SUS, e acho que a primeira vez que eu ouvi falar do Conselho Nacional de Saúde foi numa reunião da Rebrip, em que estava o Carlos Duarte, acho que ele já era conselheiro naquela época, foi umas 2 semanas atrás, mais ou menos. Mentira, foi em 2010. Então, queria mandar um abraço, Carlinhos, um amigo muito querido, um abraço especial. Bom, vou falar como me foi pedido aqui, não tá indo, mas... Controle, mas não está indo da mesma forma. Pessoal do apoio, então à medida em que Pedro for solicitando, vocês vão passando os slides. Seguimos descontrolados. Não é. Bom, focar, né, na atuação da Internacional de Serviços Públicos nesse processo de negociação do Tratado das Pandemias. Vou tentar ser breve para chegar rápido à negociação do sistema PABS, que eu acho que é o que mais importa aqui. Uma breve apresentação da ISP, uma federação sindical global, que representa mais de 30 milhões de trabalhadores e trabalhadoras no mundo, organizados em mais de 700 sindicatos, federações e confederações. Importante dizer que mais de 60% das organizações afiliadas à ISP são do setor saúde. Próximo, por favor. Tá? Acho. Bom, acho importante a gente lembrar, né, do chamado status quo, né? Eu vou falar algumas vezes aqui, né, que o status quo que levou a gente a uma tragédia durante a pandemia de Covid-19 foi que permitiu que em julho de 2022, 72% dos países de renda alta, das pessoas que viviam em países de renda alta já estivessem vacinados, enquanto menos de 20% das pessoas que viviam em países de renda baixa estivessem vacinados, né? Ou seja, mais de 80% ainda não tinham tido acesso à vacina. Né? Enquanto países do norte global já estavam aplicando a terceira ou a quarta dose de vacina, havia países do sul global que não tinham conseguido vacinar nem seus profissionais de saúde. Né? Isso é uma grande, uma tragédia, né, que a gente viveu, que a gente não pode esquecer, não é? E uma das razões pelas quais, né, a principal razão pela qual no dezembro de 2021, uma Assembleia Mundial da Saúde extraordinária instituiu o órgão intergovernamental de negociação, né, a sigla em inglês para INB, foi exatamente essa tragédia. A expectativa é que até maio de 24 esse INB negociasse um acordo, né, chamado Tratado das Pandemias, mas isso não aconteceu. Em maio de 2024 houve um adiamento, né, até que o acordo foi adotado em maio de 2025, né, na 77ª Assembleia. Mas o artigo 12, né, que justamente instituía o sistema PABS, né, que é Pathogen Access and Benefit Sharing em inglês, sistema de acesso a patógenos e compartilhamento de benefícios, ficou como um anexo a ser negociado a posteriori, porque justamente não foi possível chegar num consenso. Né? Criou-se um grupo intergovernamental de trabalho, né, que já teve 7 reuniões de negociação, né, não é o próximo, né, está acontecendo agora, o IGWIG 7, que está acontecendo justamente depois da extensão a qual a Fernanda se referiu. Bom, esse é o status quo, né? E durante no INB, a negociação do Tratado da Pandemia,
a ISP trabalhou em vários níveis, né? Trabalhou principalmente consultando os sindicatos afiliados e elencando o que seriam as prioridades, quais seriam os temas, né, e medidas mais importantes que deveriam constar num tratado sobre pandemias, né? Reforçou a sua presença em Genebra, né? A sede da ISP é em Genebra, mas a gente esteve sempre presente no INB e é preciso lembrar que as reuniões do tratado são feitas a portas fechadas, existem poucos momentos abertos em que é permitida a manifestação de atores da sociedade civil, mas sempre que existem esses momentos de abertura, a ISP faz seus pronunciamentos, sempre cobrando nos países, principalmente do norte global, né, um compromisso em relação à equidade e mudança do status quo. Né? A gente faz isso em aliança social, sempre com a articulação com organizações da sociedade civil, o G2H2 e a Third World Network, uma organização muito importante. Né? E um dos marcos desse processo foi uma declaração conjunta de 24 sindicatos aqui da região Interaméricas, né, do Canadá ao Chile, representando mais de 7 milhões de trabalhadores, né, conclamando os estados a assumirem compromissos frente aos direitos dos trabalhadores e à construção da equidade nesse acordo. E também no nível nacional, várias afiliadas da ESP, inclusive presentes aqui, a CNTSS, a própria FENAPSI, enviaram cartas, no caso aqui ao governo brasileiro, mas também no México, Canadá, Paraguai, enfim, fala aqui um grande número de países, né, solicitando aos governos uma posição firme de compromisso à defesa dos trabalhadores e trabalhadoras de saúde e também em relação às chamadas provisões de equidade. Faltam 3 minutos? 6? Então tá. Então eu vou demorar. Tá. Bom, essas são as demandas. Vou passar rápido por essa parte para tentar chegar em PABs, né? Mas eu acho que esse gráfico mostra que a gente saiu de uma posição realmente muito ruim em relação à proteção de trabalhadores e trabalhadoras de saúde e chegou a algo que pode ser considerado razoável, por assim dizer. Né? Sobre as negociações para a construção de sistema PABs, esses são os IGWIGs, né? os grupos de trabalho intergovernamentais, né? O que a gente fez mais ou menos em cada um deles, né? E o que a gente tem colocado como as principais demandas, né? Um sistema vinculante e transparente. Fernanda, você me dá só não sei se todo mundo sabe o que é um sistema de acesso a patógenos e compartilhamento de benefícios. Acho que é bom, né, dar esse passinho atrás, né? Tô aqui, bom. Quando a gente pensa, né, em preparação, prevenção e resposta a pandemias, a gente pensa que a gente precisa desenvolver tecnologias de forma relativamente rápida, como foi o caso da Covid-19. E como é que a gente faz isso? Compartilhando informações. Que informações são essas? Os patógenos. Patógenos, sequências genéticas e outras informações que levam justamente ao desenvolvimento de tecnologias utilizadas para combater essas emergências sanitárias. Só que, como eu falei no início da minha apresentação, a gente teve um descompasso muito grande entre o compartilhamento dessas informações, né, que serviram para desenvolver tecnologias, e o acesso a essas tecnologias. A parte do compartilhamento de benefícios é o acesso a tecnologias. E a parte de colocar à disposição da humanidade, da comunidade científica, essas informações que levam ao desenvolvimento dessas tecnologias é a parte do acesso a patógenos. Então a gente tem duas partes nesse sistema: o compartilhamento de informações e o acesso às tecnologias que foram desenvolvidas a partir dessas informações. Qual é o grande problema desse sistema? Se a gente for lembrar, né, quando a África do Sul sequenciou a variante Ômicron, o que aconteceu com a África do Sul? Né? Teve suas fronteiras fechadas, não conseguiu importar respirador, não conseguiu importar medicamento. Né? Foi essa recompensa que a África do Sul teve por compartilhar o sequenciamento genético de uma variante da Covid-19. Esse sistema busca evitar exatamente isso. Né? Quais são os incentivos que um país tem para colocar de forma pública e acessível, né, as informações genéticas e os patógenos, vírus, enfim, micro-organismos que têm
esse potencial de se transformar em uma tecnologia de saúde sem que, isso se transforme em retaliação, e 2, tendo acesso às tecnologias que esse patógeno irá originar, né, que terão origens nesse patógeno, não é? E qual é a grande batalha política que se coloca, né? A maioria da biodiversidade está no sul global e a maioria da capacidade tecnológica está no norte global, né? A grande discrepância é o norte global, que é compromissos vinculantes de que esses patógenos serão compartilhados, mas quer cláusulas de natureza voluntária na hora de se comprometer, ou melhor, de não se comprometer com o compartilhamento dessas tecnologias que vêm desses patógenos. Ficou claro, gente? Eu acho que eu não consigo falar de uma maneira. Essa é a grande batalha que se coloca, e por isso que esse artigo, né, o artigo 12, que institui o sistema de acesso a patógenos e compartilhamento de benefícios, não foi concluído no prazo em que todos os outros artigos foram concluídos, não é? Então, o que a ESP defende? Um sistema vinculante e transparente. Um sistema vinculante quer dizer, com compromissos obrigatórios de que haverá o compartilhamento de benefícios, né? Que não esteja subordinado a interesses corporativos, que tenha uma governança multilateral, né? Um banco de dados gerido pela OMS com registro obrigatório. Por que a questão do registro obrigatório é importante? A gente não está falando, por exemplo, do sistema de prevenção para a influenza, em que existe um laboratório físico e aí as pessoas têm que ir ao laboratório para pegar as amostras. A gente está falando de bancos de dados que são na nuvem. Se não existir um sistema de registro de usuários, isso parece uma coisa, né, uma tecnicalidade, uma coisa boba, mas se não existir esse registro de usuários, a gente não consegue fazer duas coisas. Garantir a segurança da humanidade, porque quem garante que não é uma questão de biopirataria ou bioterrorismo que está pegando aquele patógeno para fazer mal à humanidade. E 2, a gente não consegue rastrear para onde está indo aquela informação e qual tecnologia aquela informação vai gerar para que seja possível cobrar dessa empresa ou desse laboratório ou desse país, né, o compartilhamento dos benefícios que foi oriundo do acesso a esse patógeno, né? Então, bom, as três questões centrais é a governança dessa base de dados, o registro obrigatório dos usuários e o compartilhamento desses benefícios. E o compartilhamento desses benefícios não pode ter base voluntária. Precisa necessariamente ter contratos vinculantes que garantem acesso a essas tecnologias, e isso tem que ser negociado no acordo e não a posteriori. Né? Então, assim, só um quadro para tentar esquematizar isso que eu tenho falado, né? De um lado, o acesso e a governança desse sistema, e do outro, os pontos que trazem realmente a equidade na repartição de benefícios. O mecanismo de rastreamento, do qual eu falei, os contratos vinculantes com a alocação garantida, né? O que é essa alocação garantida? Né? Isso já está, inclusive, no texto aprovado do Tratado das Pandemias, que é 20% da produção em tempo real, né? Que devem ir para essa alocação que seria gerenciada pela OMS e não pelas empresas que estão desenvolvendo essas tecnologias, né? Então, qual é a grande preocupação? Né? Um país em desenvolvimento compartilha um patógeno, um usuário anônimo extrai esses dados, né? Esse usuário anônimo pode ou, né, cometer um ato de bioterrorismo, de biopirataria, ou realmente desenvolver um medicamento ou uma vacina, mas aí vai solicitar patentes, vai monopolizar aquela tecnologia, isso vai gerar lucros privados, e os países em desenvolvimento que compartilharam aquela informação não vão ter acesso a essa tecnologia de saúde. E esse ciclo significa exatamente, para voltar ao início da minha apresentação, Fernanda, o status quo que nos levou à tragédia. Então a gente não pode abrir mão dessas linhas vermelhas, né, que a SP está defendendo com muita clareza desde o início dessas negociações, porque a gente não pode permitir que, principalmente, nossos trabalhadores e nossos trabalhadores de saúde, os profissionais que estavam na linha de frente, sejam novamente expostos
ao risco e ao perigo que foram expostos. A gente perdemos muitas vidas, pessoas, enfim, enfrentam sequelas até hoje, não conseguiram se recuperar, exatamente porque a gente tem um status quo que beneficia o lucro e não a vida. Né? Então a gente precisa colocar a vida acima do lucro e a gente precisa se opor a esse status quo e avançar em termos da equidade no sistema PABS. Né? A União Europeia e seus aliados têm feito um trabalho têm trabalhado de forma muito árdua para não avançar nessas negociações. Não é? A Fernanda, presidenta, colocou os acordos bilaterais, que tem sido algo bastante complicado durante essas negociações, não é? E as negociações foram prorrogadas na última Assembleia Mundial de Saúde, e aqui a gente tem alguns exemplos, né, de falas na última Assembleia Mundial de Saúde que mostram essa divisão norte-sul, não é? De um lado, o sul global querendo termos vinculantes, né, e do outro, o norte global com esse discurso do pragmatismo e da manutenção do status quo. Então a gente precisa, né, que os países do sul global se apoiem, a gente precisa que exista uma voz unificada dos países do sul global. O governo brasileiro tem tido uma importante atuação e inclusive, né, tentando coordenar esses países do sul global, e eu acho que mais do que, né, um termo que tem sido muito comum nessas negociações, são os países construtores de pontes. Eu acho que mais do que um país construtor de ponte, o Brasil precisa se colocar como um país construtor da equidade e defensor do direito à saúde. Então, tem que impedir o dividir e conquistar, que é uma prática colonial, né, praticada há mais de 6 séculos pelos países do norte global, justamente por conta desses acordos bilaterais, e proteger a soberania e a saúde dos povos do sul global. Queria agradecer muito, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui no Conselho Nacional de Saúde, que para mim é um dos espaços que mais me deixa emocionado, tá? Queria também parabenizar pelo curso, né, pelo mestrado Stricto Sensu em participação social, realmente uma iniciativa muito importante, e colocar a Internacional de Serviços Públicos à disposição do Conselho para a construção desse debate. Muito obrigado. Eu quero fazer alguns registros, né, do quanto ele mandou um abraço para o Ian e a importância do Ian historicamente na representação da ISP, mas a vinculação aqui da ISP Brasil com João Caires e toda a construção que vem fazendo, a importância, você citou algumas entidades, e aí eu tenho que fazer esse registro, que a FNE compõe esse pleno, Chile é nossa conselheira, mas Solange Caetano, que é a presidenta atual da FNE, é a presidente da Federação Internacional de Saúde da ISP, então é um ganho que esses nossos diálogos e essa relação continue até para marcar a posição e fazer os avanços necessários. Boa noite, né? Eu sei que a gente já está, né, uma jornada extensa do dia, mas assim, é gratificante ver que muitos conselheiros e conselheiras se mantiveram aqui para escutar essas potentes falas e dizer do que o Conselho Nacional de Saúde, o sistema conselhos, é solidariedade, é cooperação, é unidade. E quando a gente fala em termos internacionais, estou como vice-presidenta da Federação Nacional dos Enfermeiros e fico muito feliz e orgulhosa, agradeço a Fernanda pela citação da nossa federação e da nossa presidenta, assumindo esse espaço na Internacional de Serviços Públicos em torno da questão da saúde internacional, com diversas categorias profissionais, mas de dizer que quando a gente fala de pandemia, é preciso estar sempre lembrando para que nunca mais aconteça. E de como várias vidas, milhões de vidas foram perdidas pela questão da cooperação internacional em torno da vacina, como a gente tem a situação de iniquidade social entre norte global e sul global. Enquanto do sul global tem que fornecer tudo, o norte global quer ficar com tudo e não compartilhar absolutamente nada. E é nessa toada que milhões de vidas são perdidas. Então, quando a gente fez o diálogo em
torno de quebra de patentes, em torno de vacinação para todo mundo, o Conselho Nacional de Saúde teve um papel importantíssimo, tanto no cenário nacional como no cenário internacional, para que essas vidas fossem garantidas. A dimensão de entender que a experiência brasileira, né, dentro do Sistema Único de Saúde, para além do nosso SUS, é a participação social diferencial, e para isso nós conseguimos avançar em outras assembleias com resolução para que os países eles possam ter a compreensão de que uma política de saúde bastante firmada para ser implementada efetivamente, ela precisa ter a visão de quem está lá na ponta, nos territórios, sofrendo, como as representações de usuários trazem isso aqui, dos trabalhadores, a força de trabalho que muitas vezes morre nesse caminho e nessa jornada para garantir essa saúde, e dos gestores e prestadores de serviço que tá em uma só unidade para a gente fazer avançar. Então, parabenizar ao Conselho, a vocês por estarem aqui representando nessa mesa essa diversidade e trazer a importância de fazer a discussão do Tratado de Pandemias aqui para garantia de vidas. Obrigada. Acho que primeiro, também rapidamente, a gente sabe do horário, mas foram 2 mesas que se correlacionam e de grande importância. Acho que a primeira é essa do papel do Conselho Nacional de Saúde enquanto propagador, influenciador no processo de formação dos conselheiros, e essa agora, o Conselho Nacional de Saúde no mundo. Então, 2 mesas importantes. Minha fala vai no sentido de dizer que toda essa situação explanada aqui, tanto pelo Pedro, pela doutora Mariângela e pela nossa representante nacional Magda, só é possível quando a gente tem efetivamente um Estado democrático de direito pleno. Ocorreram 2 reuniões, início de 2023, já obviamente com esse novo governo, que acredita na ciência, onde foram apresentados 2 assessores do Ministério da Saúde, que tratavam exatamente das relações internacionais, 2 assessores do Itamaraty, que trataram exatamente das relações internacionais no Tratado de Pandemia, ou seja, qualificando o debate juntamente com a ISP. Participaram CNTS, CNTS, FNE e outras entidades que ajudaram nesse processo. No slide 8 que o Pedro trouxe aqui para a gente, veja, as demandas e as vitórias, são 12 itens ali elencados, obviamente não tem peso igual, mas das 12, 7 a gente conseguiu evoluir. E uma delas foi o que nós mais debatemos, definição ampla da força de trabalho em saúde. Porque a ideia inicial qual era? Proteção só para os profissionais de saúde. E nós conseguimos ampliar que não. A proteção é para os trabalhadores da saúde. Então, ou seja, com todas as dificuldades, a gente conseguiu avançar em vários pontos, já colocado aqui as dificuldades, não cabe aqui repetir até pelo tempo, mas dizer que o processo é contínuo e só é possível quando a gente tem um bom governo democrático e que acredita na ciência. Obrigado.